Fernanda tem informações ao vivo de Curitiba. Vamos ver como é que está o tempo lá hoje. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Boa tarde, Tony. Tudo certo? A gente fala aqui então de Curitiba. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está falando agora da Assembleia Legislativa do Paraná, porque hoje, na quarta-feira, a sessão plenária acontece pela manhã, né? E acabou de finalizar, então a gente traz alguns destaques, né, dessa semana. A gente acompanhou os 3 dias aqui da sessão plenária. E agora vamos trazer os destaques para o pessoal aí de casa, né, que é de interesse de todo o estado do Paraná. O primeiro ponto que a gente traz, Tony, é a questão do radar. Sempre gera essa polêmica, né? Tem gente que acha super necessário, outras pessoas chamam de fábrica de radar, né? Gera essa discussão e hoje não foi diferente aqui no plenário. A deputada Flávia Francischini falou sobre a CPI dos radares que ela ainda levou quando vereadora lá na Câmara, então, aqui municipal de Curitiba, porém um projeto que não saiu do papel, essa CPI. Ela falou um pouquinho sobre isso na tribuna, falando, né, sobre a questão abusiva dos radares, falou sobre essa questão de pegadinha, que tem alguns pontos que você começa com 50 km por hora, logo passa para 100, depois volta para 60, por aí vai, e falou da importância dessa transparência, da gente saber, né, de ter ali no portal da transparência para onde que vai o dinheiro, então, arrecadado nos radares, né, porque cada vez mais a gente vê as pessoas reclamando sobre essas infrações no trânsito. Porém, para trazer um contraponto sobre essa situação, o deputado Romanelli também foi à tribuna falar sobre o assunto, mas daí já numa posição contrária, trazendo sobre a importância dessas questões que a gente vê cada vez acidentes mais violentos, muita imprudência no trânsito. Então, o deputado falou sobre essa situação, né, que para ele é uma questão necessária, né? E daí a gente está preparando uma matéria completa sobre esse assunto, trazendo os dois argumentos, porque é uma discussão que vai longe aqui no plenário, né, Tony? Uma discussão que a gente sabe que não é de hoje que existe. E depois a gente também fala sobre a situação de um projeto de lei, né, que acabou ganhando espaço, ganhando destaque essa semana aqui na Assembleia Legislativa, que são 2 projetos de lei que falam em nome, né, da defesa do consumidor. Um deles fala sobre a questão do couvert artístico e outro sobre a gorjeta, mas ambos é para focar na transparência, para que o consumidor, né, vá ao local e saiba quando a gorjeta é facultativa, assim como ele também saiba já antes de entrar no estabelecimento que aquele local cobra um couvert artístico, que às vezes a gente vê algumas reclamações. Então, esses são 2 destaques que a gente traz essa semana. Estamos preparando uma matéria completa com outros projetos de lei que também, né, ganharam destaque nessa semana aqui na Assembleia. Então, semana finalizada por aqui, né, das sessões plenárias, perdão, e a gente segue acompanhando sempre tudo que acontece aqui no Poder Legislativo para levar para o pessoal aí de casa. Tony. Olha, acho muito importante, voltando ao assunto dos radares, Fernanda, porque realmente eu concordo com os 2 lados, das 2 versões. Primeiro, eu acho que o radar ele é importante, porque infelizmente o motorista ele só respeita mesmo a velocidade quando ele vê um radar ali na frente dele, né, que está se aproximando a um radar. É a mesma coisa, o comportamento do motorista quando passa por um posto de fiscalização muda completamente, né? Ele se passa por um bom motorista, embora a velocidade de quem chega de Curitiba para Paranaguá aqui no posto da Polícia Rodoviária, eu vou dizer uma coisa para vocês, é complicado. Mas, enfim, com relação a radares, você citou algumas situações e eu vou acrescentar aqui também. Por exemplo, os radares da Serra do Mar estão funcionando ou não? Aqueles digitais estão desligados faz tempo. É uma pegadinha ou ele está registrando, só não está mostrando na tela? Tem outros radares também. Com relação à velocidade, também concordo. Porque é o seguinte, quando se chega até São José dos Pinhais, vai embora tranquilo quem vai subindo a serra. De São José dos Pinhais até a entrada de Curitiba é uma novela. Porque uma hora está 80, daqui a pouco está 60, daqui a pouco está 40, e o motorista ele não tem só isso para se preocupar, né? Ele tem que se cuidar. Quando chega em Curitiba, aí ferrou de vez. Ferrou de vez porque lá você já chega em via rápida do Portão, via rápida que vem para o centro também, 40 por hora. O que é isso?
Aí daqui a pouquinho você anda 2 quadras 50 por hora. Daí você anda mais uma quadra 60 por hora. Daqui a pouco volta para 40 por hora. O que é isso? Estão enfeitando a cidade aí, prefeito? Não pode, né, prefeito? O que é isso? Eu acho que isso, as coisas todas, mas aí é para o estado do Paraná inteiro. Tem que ser muito bem discutido, analisado realmente como padronizar tamanho de lombada, que aqui também nós temos um problema aqui. Uma lombada parece um muro e a outra parece que é a mesma coisa que não ter a lombada. Então, essas coisas realmente são muito importantes serem discutidas, viu, Fernanda? Com certeza, né, Tony? Essas situações, né, a gente tem várias emissoras participando aí das sessões plenárias e muitas, inclusive cidades, né, que estão representadas aqui, cidades, enfim, do interior do estado, trazem que por lá a situação já está se igualando aqui a de Curitiba. Então, justamente por conta disso, né, um debate importante a ser feito, essas questões que você levantou, né, Tony? A gente que faz esse caminho direto aí para o litoral do estado ou para Curitiba, a gente percebe, fica naquela, o radar está funcionando ou não está. Às vezes o próprio, aplicativo ali de trânsito, às vezes indica, não indica, fica naquela coisa, né? E realmente são 2 pontos, né, importantes, né? A questão da segurança no trânsito, a outra, né, a questão, a deputada Flávia até comentou, né, no seu discurso, que muitas pessoas, né, já têm tantas coisas para pagar e daí ainda levam várias infrações, às vezes num trajeto que fazem diariamente. Ela comentou, inclusive, que perdeu a carteira por conta disso, falou que fala numa boa, porque realmente é uma situação complicada aqui no município de Curitiba, mas que já está se alastrando para outras cidades aqui do nosso estado. Então, realmente, um debate importante, né, Tony? Um debate que tem os seus 2 pontos, mas pontos importantes. E quando questionada, né, sobre como ela falou sobre essa CPI, né, que ela acabou colocando como projeto ali na Câmara de Vereadores, e quando, né, questionada como que a Assembleia poderia agir em cima disso, ela falou que a Assembleia pode sim, né, trazer ações para que, de modo estadual, possam ser feitas, né, algumas ações para intervir nesse sentido, né, educações, enfim, para que seja pensado de forma conjunta para o bem de todos, né, não deixando aí a segurança no trânsito de lado, que é o essencial, né, Tônio? Sem dúvida nenhuma. Importantes informações. Eu acho que você tem mais alguma coisa para falar. Eu tenho aqui comigo. Tem, né? Tony, a gente, né, ontem acompanhou a audiência pública sobre a segurança nas escolas, né? E realmente hoje também foi outro tema que eles trouxeram à tona aqui para ver certinho, né, como que foi o resultado dessa audiência pública. Participaram, enfim, professores, pedagogos, várias pessoas, enfim, o secretário estadual de Segurança Pública, o secretário estadual de Educação, e tudo indica que agora, né, eles possam pensar de forma conjunta, possam melhorar algumas medidas que o governo do estado já estava tomando, né, para auxiliar nessa questão da segurança nas escolas. E a gente traz justamente porque a gente sabe que tem muitos pais ainda preocupados, né, um assunto que realmente chocou todo mundo. E por fim, continuamos falando de criança, porque outro projeto de lei também foi aprovado para ter uma semana de conscientização lá pelo mês de novembro para falar sobre o uso de celular. Então, outra situação que também gera debate, né, Tônia? A questão de criança e celular. Também foi um tema bastante debatido aqui na casa e um projeto de lei apresentado na última segunda-feira. Mas tudo isso a gente está preparando uma reportagem completinha com os principais destaques aqui do Poder Legislativo para essa semana. E logo mais na programação, quem nos acompanha vai conferir certinho. Será que ela está ligada ao que está acontecendo na Assembleia? Mas eu vou fazer mais uma pergunta para você. Você tem alguma coisa para registrar aí que eu acho que é da tua família. Não sei se você está lembrado. Tô lembrada, Tony. Se a gente teve transmissão de pensamento agora, eu tô lembrada. Fale, então. Não esqueça, não esqueça. O que é? Diga aí. O aniversário da nossa amiga, não é, Tony? Ah, bom. Pensei que você ia esquecer. Então tá bom, daqui a pouco eu vou falar. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado aí pelas informações.